Bom, poupança é coisa do passado? Apesar da poupança ser o instrumento de investimento mais popular do Brasil, quem se informa o mínimo possível sobre finanças consegue entender que essa preferência não tem muito a ver com o seu resultado, já que ano após ano, perdão, o retorno da aplicação em poupança tem ficado abaixo da inflação. Isso significa que o seu dinheiro está perdendo valor de compra, já que o preço para consumir os principais produtos básicos da economia cresceu mais do que o capital aplicado neste investimento. Quem vai participar aqui conosco do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a professora de finanças Virgínia Prestes. E ela já está conosco aqui na tela. Virgínia, muito obrigada por sua participação, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia. Eu agradeço o convite. É um prazer. Virgínia, então, poupança não é mais recomendado, mesmo para aqueles investidores mais conservadores, é isso? Pois é, o brasileiro está muito acostumado com a poupança, né? Acho que foi o investimento mais tradicional que a gente já teve, acho que todo mundo já teve investimento em poupança. Porém, já de alguns anos para cá, nós temos uma gama de investimentos muito seguros e que rendem mais do que o dobro do que a poupança, né? Com liquidez também. Então, hoje é injustificável o cidadão manter uma parcela relevante, como é o caso, né, dos investimentos na poupança. Ele está perdendo dinheiro e está perdendo muitas vezes da inflação, como você disse aí no início da reportagem. Certo. E aí, nesse caso, o que você recomenda para ser investido? Porque, no caso, para quem ainda é um investidor primário, né? Não é primário, mas ainda não profissional, vamos dizer assim, começando, né? Dando os primeiros passos. Claro, com certeza. Eu acho que é muito importante educação financeira, né? Eu acho que quanto mais o investidor ele estuda, ele aprende, mais ele vai ter acesso a tomar melhores decisões. Então, por exemplo, um investimento que já tem estado muito próximo ao público, muito falado, é o Tesouro Direto. Né? A gente tem, por exemplo, o Tesouro Selic, que é um título que a gente pode comparar muito bem com a poupança, né? Porque, inclusive, ele é de emissão. Desculpa, não entendi. Perdão, pode continuar. O Tesouro Selic, ele é emitido pelo Tesouro Nacional, né, pela Federação Brasileira. Então, ele é um título super seguro, tanto quanto a poupança, né, que é emitida aí pelos bancos, que tem, inclusive, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o Tesouro Selic, hoje, remunera 13,75% ao ano, que é mais do que o dobro que a poupança rentabiliza, né? A poupança rentabiliza 6,15%. Então, veja só a diferença, sendo que a gente tem aí o mesmo risco, né? Enfim, ambos são muito seguros e muito líquido também, porque você consegue fazer compras e resgates do tesouro todos os dias. E o tesouro, inclusive, ele é muito acessível ao pequeno investidor. Né? Coisa de 20, 30 reais você já consegue começar a investir no tesouro direto. Tá? Mas a gente tem, inclusive, outras oportunidades muito, muito semelhantes, né? Que a gente fala a taxa DI, que ela é muito próxima ali do Selic. Você consegue investir em CDBs de bancos com liquidez. Então, você consegue muito facilmente, hoje em dia, uma taxa aí acima de 13% ao ano. Uhum. E, nesse caso, o que você recomenda para a pessoa começar a investir, aqueles que já têm, né, já não usam mais a poupança, mas tem, vamos dizer assim, esse investimento mais arrojado, né, esses aportes mais arrojados. O que você recomenda para essas pessoas? Claro. É importante, a gente sempre fala, né? Você tem que ter a sua reserva de liquidez, a reserva de emergência, que é aquele dinheiro que vai ser muito seguro e vai ter boa liquidez, ou seja, sempre que você precisar, ele estará à mão. Então, fazendo esse primeiro investimento, que ele deve ser da casa de 4 a 6 vezes os gastos fixos da família, esse é aquele dinheiro que, se houver uma perda de emprego, alguma necessidade imediata, ele vai estar super à mão. Então, eu recomendo, sim, o Tesouro Selic, um fundo que segue o CDI, um CDB com liquidez diária, tá? São todos investimentos seguros e que vão dar ali acima dos 13% ao ano, hoje em dia. Tá? Depois que já tiver essa reserva de emergência, aí sim o investidor pode partir para outras classes de ativos.
Até dentro da renda fixa, hoje, nós temos investimentos que pagam mais do que esses 13% ao ano. Ele poderia ir, por exemplo, para fundos imobiliários, que também tem sido muito falado hoje em dia na imprensa, outros tipos de fundo, multimercado. E aí, por último, né, nessa escala aí, aumentando a sofisticação do investidor, ele poderia chegar na renda variável também, que também apresenta boas oportunidades. Então, como eu disse, eu acho que é uma escalada e isso vai em linha com a educação financeira do investidor. Hoje a informação está super acessível, inclusive programas como o seu, né, estão trazendo essa informação de qualidade para o investidor. Não dá para negligenciar, né, esse investimento. Com certeza, é sempre bom, né, buscar informação antes de fazer qualquer atitude, né? Principalmente no caso quando se diz com relação ao dinheiro, ao investimento, né? Para se correr menos risco possível, né? Queria que você falasse, por favor, com relação aos riscos envolvidos e também o tempo que a pessoa pode, em caso de urgência, emergência, retirar o dinheiro. Tá bom. É sempre importante a gente montar uma carteira de investimentos diversificada. E aí contar com a ajuda de um bom profissional vai ser essencial. Porque esse profissional, o planejador financeiro, o assessor de investimentos, ele vai entender qual que é o perfil daquele investidor ou daquela família. Vai entender, por exemplo, o perfil dele, se ele é mais conservador ou se ele é mais arrojado. Isso tem a ver com, por exemplo, o prazo de resgate, né? O que você estava comentando, quanto tempo ele precisa ou ele pode ficar no investimento, com a idade daquele investidor. Por exemplo, se a gente estiver falando de alguém muito jovem, que está começando a iniciar ali seus investimentos, que tem um longo prazo pela frente, essa pessoa, ela pode tomar um pouquinho mais de risco, ela pode ser um pouco mais agressiva, buscando rentabilidade melhor. Porque se houver algum problema no meio do caminho, como por exemplo, né, a gente teve a crise aí em 2020 e tudo mais, ela tem muito tempo até precisar daquele recurso, né, até precisar da renda passiva, ou seja, aposentadoria. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, de alguém de mais idade, né, que juntou ali o patrimônio a vida inteira e está poucos anos, né, de usar essa renda como aposentadoria, como renda passiva, obviamente ele tem que ser muito mais conservador. Ele pode sim aproveitar algumas classes de ativos um pouquinho mais arriscadas, vamos dizer assim, só que em muito menor grau. E aí ele vai montar aquela carteira diversificada em que ele tem ativos com muita liquidez, com muita segurança, e alguns ativos um pouquinho mais voláteis, mas que vão dar uma rentabilidade melhor. E dessa maneira ele vai ter uma harmonia e com certeza vai ter uma carteira que vai atender melhor aos objetivos e necessidades desse investidor. Uhum. Virgínia, mas nesse caso, qualquer investimento que se for fazer fora da poupança, existe um tempo mínimo que a pessoa precisa deixar o dinheiro lá, até mesmo para poder render também, né? Uhum. Olha, não necessariamente, né? Os primeiros investimentos que eu comentei, Tesouro Direto, fundo passivo em CDI, eles são investimentos que você pode entrar e sair no mesmo dia ou no dia seguinte se você precisar. Mas, obviamente, que quanto mais tempo você deixar, você tem as taxas de juros a seu favor, né? Você conta, a gente brinca, né, com aquela bola de neve, né? Os investimentos que vão se somando e você vai tendo um ganho em cima de ganho. Você, inclusive, acaba tendo uma menor alíquota de imposto de renda, tá? Porque o imposto de renda em renda fixa, exceto alguns investimentos que são isentos, mas eles são pelo prazo. Então, você entra, por exemplo, pagando 22,5% do rendimento. Então, se rendeu R$100, 22,5 reais você está pagando de imposto. Tá? Se você for deixando mais tempo, essa alíquota de 22,5% ela vai caindo até que chegue em 15% acima de 2 anos. Então, com certeza, você fazer um bom planejamento e deixar mais tempo vai ter benefícios, tá? Fora que você vai ter mais disciplina, né? Mais ânimo, inclusive, para guardar dinheiro. Eu brinco que o difícil é começar, né? Depois que a gente começa, a gente vai vendo que é bom ter segurança daquele dinheiro guardado e vai ficando cada vez mais fácil. A gente vai vendo o rendimento, vai ficando animado aí com as aplicações. É verdade, né? O importante é começar de alguma forma, né? Nem que seja poupando pouco por mês. Existe um valor mínimo que você considera que dá para poder começar a se investir?
Não, depende muito do produto que você vai investir. Como eu disse, o Tesouro Direto ele é super acessível, 20, 30 reais você já começa. Uhum. Alguns fundos têm um ticket de entrada um pouquinho mais alto, alguns 100 reais, 500 ou 1.000 reais, mas é conforme a gente estava falando. Eu acho que iniciar é importante, né? Porque investir é um hábito também. O que vai fazer o investidor ser bem sucedido ao longo da vida financeira é ter disciplina. E disciplina é uma coisa que se adquire. Então, eu brinco que não pode doer, né? Não pode doer a pessoa colocar um valor muito grande no investimento e ficar se sentindo, pô, agora eu não posso fazer nada, eu não posso sair para jantar e tudo mais. Não pode. Porque os investimentos são uma maratona, né? Eu faço essa analogia. Não é uma corridinha curta, não são 100 metros. Então, você tem que aguentar aquele investimento ao longo da vida. Isso vai te fazer ter sucesso. Então, começa com pouco, começa com algo que seja confortável, e aí, de novo, você vai, né, ficando animado, você vai vendo o dinheiro render, vai conhecendo um pouco mais dos investimentos, vai aprendendo, e isso vai te animar, né, para que você faça aportes maiores e chegue lá no seu objetivo lá na frente. Uhum. Você é professora também de finanças, né? Quais são as dicas que você dá para os seus alunos e que você poderia também contribuir conosco aqui, passando para os nossos web telespectadores sobre finanças especificamente? Com certeza. Eu sou professora de finanças e eu também sou assessora de investimentos, né? Então eu estou na prática aqui orientando as pessoas a investir melhor. Quando eu estou na frente do investidor, eu falo muito sobre disciplina, né? Essa é uma palavra que eu já falei algumas vezes aqui na nossa entrevista e eu vou repetir, porque é isso que vai fazer a diferença no longo prazo. Então eu falo muito com eles assim, né? Para os meus alunos que são jovens, né? Que estão iniciando no mercado financeiro, iniciando no mercado de trabalho. Digo, adquira o hábito de guardar dinheiro, né? Não importa o valor, começa, que é que nem fazer qualquer coisa na vida, né? No início é difícil, no início vai exigir um esforço, mas depois vai ficando mais natural e depois você não consegue mais viver sem isso. Porque quem monta uma carteira de investimentos e tem aquela tranquilidade de ter aquele valor ali guardado, não precisa, por exemplo, se submeter a um emprego que está muito ruim, né, que está emocionalmente te incomodando, você tem uma flexibilidade para poder mudar, você tem uma tranquilidade de que se acontecer algo na sua família, você vai ter ali uma reserva que você vai poder usar. Então, o dinheiro ele vai muito além das questões materiais, assim, de compra, né, dos bens de consumo. Ele é também uma maneira de proteção da saúde mental, né, enfim, da saúde da família como um todo, sabe? Então eu vou muito por essa linha, né, eu vou muito pelo amor, mostrando para eles que vale muito a pena começar a investir. Com certeza, e faz diferença, né? Quando você começa, você vai empolgando e você vê que vale a pena ver o dinheiro render, e vale a pena, às vezes, você abrir mão de determinadas coisas extras, né? Como você falou, não é ficar sem sair para jantar, alguma coisa assim, mas, às vezes, abrir mão de algumas coisas em prol de outras, né? Para você ter esse retorno e ver seu dinheiro rendendo também, né? Ah, com certeza. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né? Eu acho que a gente se equilibrar, montar um orçamento ali doméstico, familiar ou individual, né? Se a pessoa for jovem e ainda não tiver família. Por quê? Porque aí ela vai entender onde está indo o dinheiro dela. E aí ela vai ver, poxa, eu realmente quero gastar com isso, faz sentido para mim. Ou, nossa, eu tô jogando dinheiro fora, eu tô comendo fora todo dia e eu podia, por exemplo, me organizar para não comer tanto fora e guardar. Estou dando isso como exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Eu acho que a informação é muito importante, né? Se a pessoa conhece as finanças dela, ela pode tomar decisões melhores. E acho que às vezes faz todo sentido, sim, se sacrificar um pouquinho, fazer algumas trocas, para que você consiga pensar no seu futuro, né? Na sua qualidade lá na frente. Acho que é muito válido. E, Virgínia, nesse caso, a presença de um profissional, né, ligado a essa área é fundamental para que a pessoa faça bons investimentos e tenha a instrução necessária. Com certeza. O mercado financeiro ele acaba sendo bastante complexo para quem está iniciando. Uma série de investimentos. Hoje a gente fala plataforma aberta, né? Então, em corretoras, você tem lá 200 fundos, 300 emissores de renda fixa. Então, acho que é muito importante, sim, ter um profissional competente que auxilie esse investidor, que explique os pormenores de cada produto,
né? Porque às vezes a pessoa sozinha, ela pode se equivocar, ela pode, por exemplo, colocar todo o valor dela no investimento que rende mais, mas negligenciar que aquele investimento tem risco, tem volatilidade, ou que se ela precisar sacar rápido também não vai conseguir. Então, acho que o profissional, ele primeiro vai mapear quais são as necessidades desse investidor para poder orientar melhor em quais produtos ele pode investir. Acho que é muito bom, muito válido. Virgínia, deixa seus contatos para gente, para quem quiser acessar você diretamente, né, continuar mesmo mais perguntas, né, e conhecer um pouco mais do seu trabalho também. Com certeza, vai ser um prazer a todos que quiserem me escrever. Eu estou no Instagram, Virgínia Prestes Finanças, tudo junto, sem o cedilha, né? Virgínia Prestes Finanças. E pode me mandar um direct, vai ser um prazer enorme, tá? Poder estar com vocês e conversar. Eu brinco que eu sou uma apaixonada pelo mercado financeiro, né? Porque eu trabalho o dia todo com isso, ainda dou aula à noite na faculdade. Então, assim, é um prazer realmente poder conversar com vocês, com os telespectadores aí. Fiquem à vontade para me contatar. Excelente, Virgínia. A gente vai falar sobre fundos imobiliários, já fica aqui o convite para você estar conosco. Um próximo tema Será um prazer. foi muito ilustrativo, foi bem detalhado, foi muito interessante mesmo. Muito obrigada. A gente vê que você gosta do assunto e domina plenamente aí também. Muito obrigada por sua entrevista, sua participação aqui. Tenho certeza que é a primeira de muitas. Com certeza, já aceitei o convite. Um Combinado. abraço, um ótimo dia. Obrigada, ótimo dia para você também. Tchau, tchau.